Oi, gente que tá assistindo meu canal. No vídeo de hoje eu mostro pra vocês o react do canal Não Tenha Medo, né? Que a gente foi terça, um dia sim, dia não, terças. Eu vou gravar isso aqui, então bora lá. Não vou enrolar porque eu gravei esse vídeo aqui tarde, postei à tarde. Tá tudo certo, né? Vida que segue. Justin Hammond desapareceu sem deixar vestígios em 15 de outubro de 2019. Dá pra ver nada, tá? Ele Só dá tinha pra ver um 15 preto anos aqui na minha quando frente. desapareceu. Foram feitas várias buscas que não produziram resultados. A única coisa que restou dele foi a sua história. Uma porta. Vai ser a última coisa que verei em minha vida. Eu mesmo tranquei e caí numa armadilha como resultado. Se você está assistindo a isso, saiba que eu ainda estou aqui, nessa casa amaldiçoada. Minha mãe e eu tínhamos nos mudado não fazia muito tempo. Se eu soubesse naquela época o que estava escondido dentro dela, eu nunca teria entrado. As paredes da velha casa eram reduzidas a tijolos e as tábuas do assoalho rangiam terrivelmente assim que você pisava nelas. Mas ainda assim era bastante habitável. Havia até um parquinho coberto de grama seca no quintal. Eu tinha andado pela casa por várias horas, tentando limpá-la, mas que havia tanta poeira por toda parte que em uma semana não seria suficiente para se livrar de tudo. Eu estava cansado e desabei em uma cadeira. Meus olhos de repente caíram em uma rachadura quase imperceptível na parede oposta. Havia algo atrás. Eu cheguei mais perto e senti um cheiro de algo mofado e podre. Depois de examinar a parede, percebi que havia uma porta. A fechadura clicou, não estava trancada. Degraus íngremes para descer. O que poderia estar lá? Me segurei em um caso apenas para evitar uma queda. Acontece que havia um pequeno porão sem janelas. Poderia ser chamado de espaçoso se não tivesse cheio de todos os tipos de lixo. Caixas empoeiradas estavam espalhadas por toda parte, e armários cheios de papéis e jornais velhos estavam encostados nas paredes. Sentei em uma mala e comecei a separar as revistas amareladas. Tinham pelo menos 30 anos. Eu estava tão imerso na leitura que parei de prestar atenção ao mundo ao meu redor. De repente, ouvi um som agudo atrás de mim. Eu vacilei e quase gritei de surpresa. Virando-me, vi que os velhos cadernos e recortes de jornal estavam caídos de uma caixa. Decidi que provavelmente tinham caído de uma prateleira. Mas por que agora? Por tantos anos, ele esteve de pé em seu lugar, mas decidiu cair naquele momento. Comecei a estudar o conteúdo das caixas. As anotações nos cadernos estavam em um idioma que eu não conhecia. Então comecei a olhar os jornais. Eles eram ainda mais velhos do que as revistas e descreviam eventos estranhos que estavam acontecendo em alguma casa. Eu olhei para a foto em preto e branco e um arrepio percorreu a minha espinha. Eu vi a nossa casa. Horrorizado, eu comecei a ler. Ninguém sabia a idade da casa ou quem havia construído. Os habitantes locais sentiam como se sempre tivesse estado lá. E coisas estranhas constantemente aconteciam nela. O problema era que os moradores locais muitas vezes desapareciam nela. Quando a polícia chegava, encontrava um rádio funcionando, uma chaleira fervendo ou uma mesa posta. Mas não havia uma alma viva dentro. A coisa toda era muito estranha e assustadora. Afinal, agora mesmo, eu estava naquela mesma casa. Ainda não tinha terminado de ler quando de repente eu ouvi a voz de minha mãe lá em cima. Justin, estou aqui em cima. Joguei tudo de volta na caixa e saí do porão. Claro, o que eu aprendi nos jornais me fez pensar. Mas eu absolutamente não acreditava em nada sobrenatural e decidi que os jornalistas inventaram essas histórias para os tabloides. Mas eu estava muito errado. Naquela mesma noite, algo estranho aconteceu. Acordei com um rangido terrível. Parecia vir da rua. Aproximei-me da janela e olhei para o nosso quintal. Estava escuro, mas eu podia ver os balanços movendo-se sozinhos. Alguém pode ter pensado que o vento era o culpado, mas nenhum galho das árvores se movia. Isso era possível. E então, o balanço parou de repente, como se alguém invisível tivesse escapado deles. No mesmo momento, ouvi um som nojento que me arrepiou a espinha. Era como se um gato sarnento miasse loucamente ou se alguém raspasse algo afiado contra o vidro. Ouvi uma voz estranha na minha cabeça. Foi quando vi uma sombra estranha logo abaixo da janela. Estava olhando de volta para mim. Tinha um enorme buraco negro onde deveria estar sua boca. É de onde vinha o som nojento. Eu pulei para trás horrorizado e acendi a luz.
Quando olhei pela janela novamente, eu não vi ninguém. Talvez eu apenas estivesse imaginando. Passei o resto da noite com as luzes acesas, me perguntando o que poderia ter sido aquilo. No dia seguinte, depois que minha mãe saiu para trabalhar novamente, decidi desvendar o mistério da casa. Não conseguia parar de pensar nas anotações nos diários. Então, decidi usar o tradutor do Google. Peguei meu smartphone e comecei a traduzir página após página. Acontece que era em alemão, e a pessoa que escreveu contava a história de sua família. Eles haviam se mudado para a casa no século anterior. No início tudo estava indo bem, mas então a esposa do dono da casa encontrou um quarto secreto e o abriu. Depois disso, coisas estranhas e assustadoras começaram a acontecer na casa. À noite, sons estranhos eram ouvidos. E uma sombra esquisita aparecia em cantos escuros. O dono da casa até tentou chamar especialistas para exorcizar o hóspede indesejado, mas não conseguiu. E a sombra começou a aparecer com ainda mais frequência. A cada dia ficava um pouco mais claro. Eles podiam até ver que pertencia a uma criatura semelhante a um humano. Tinha braços e mãos longas e finos, com dedos incrivelmente finos e afiados. Quando a criatura abria sua enorme boca negra, um miado de quelar sangue e um fedor nojento podre saía dela. A última entrada do diário foi escrita com a mão trêmula. Não confie nele. Se você cair em sua armadilha, você está condenado. Havia apenas páginas vazias depois disso. Eu me senti inquieto, mas então ouvi a porta da frente bater. Justin, estou em casa. Ufa, fiquei tão feliz em ver minha mãe de volta. Agora eu não estava sozinho e não teria tanto medo. Admito que depois de tudo o que aconteceu, comecei a acreditar em todo tipo de loucura. Corri para cumprimentar minha mãe, quando meu smartphone tocou de repente no meu bolso. Olhei para a tela e parei no meio do caminho. Minha mãe estava me ligando. Oi? Eu resmunguei. Justin, ei, eu vou trabalhar até tarde hoje. Ouvi uma voz familiar. Meu sangue gelou. Quem estava na porta então? Saí para o corredor com as pernas trêmulas. Não havia ninguém lá. De repente, ouvi aquele som novamente. Como se um gato possuído estivesse gritando. Ouvi na minha cabeça mais uma vez. Eu vi uma sombra magra parada bem atrás de mim no espelho. Ao lado de mim, com horror, corri para fora da casa. Saí o mais rápido que pude. Só recuperei os sentidos em um café próximo. Imediatamente liguei para minha mãe. Meia hora depois disso, ela estava lá. Imediatamente contei a ela tudo o que havia aprendido sobre a nossa casa e sobre a criatura do pesadelo que vivia dentro dela. Mas ela não acreditou em mim. Não importa o quanto eu protestasse, ela me arrastou para casa. Foi como se nada tivesse acontecido lá. Trouxe a caixa com os recortes de jornal e mostrei para minha mãe. Eu não estou inventando, é tudo verdade. Eu queria que ela acreditasse em mim, mas minha mãe foi inflexível. Joga isso tudo fora e para de mexer com a minha cabeça. Passei a noite inteira tentando convencê-la a sair de casa. Ia passar a noite em outro lugar. Senti que correríamos um grande perigo. A gente simplesmente não iria sobreviver à noite. Ela não quis me ouvir. Quando a noite chegou, eu não conseguia dormir. Eu me sentei no meu quarto, segurando um cano pesado pronto e olhando ansiosamente para cada sombra. Hora após hora se passou assim. A casa estava silenciosa e eu senti meus olhos começando a fechar de cansaço. Quase adormeci, quando de repente ouvi um grito terrível. Era minha mãe. Imediatamente corri para ela. Ela estava sentada em sua cama e apontando para algo na escuridão. Está aqui. Eu vi. Acendemos as luzes em toda a casa de uma vez. Disse a minha mãe que precisávamos sair rapidamente de lá e nunca mais voltar. Mas minha mãe se recusou a fazer isso. Essa casa me custou muito caro. Eu não vou a lugar nenhum. Por que essa coisa não vai embora em vez disso? Com essas palavras, ela agarrou a caixa dos seus recortes de jornal e saiu correndo de casa. Estava decidida que isso ajudaria a se livrar do monstro em nossa casa. Ela sumiu por cerca de alguns minutos, quando de repente eu ouvi gritar na rua. O monstro a pegou. Eu estava realmente sozinho na casa mal assombrada de novo. Mas naquele momento, minha mãe correu para dentro com um rosto torcido de horror. Ela imediatamente fechou a porta atrás dela e pressionou as costas contra ela. A coisa está lá. Ela está vindo.
No próximo segundo, ouvi batidas na porta do outro lado. "Não deixe entrar", gritou minha mãe. A batida na porta ficou cada vez mais forte. Percebi que não duraria muito mais tempo. Precisávamos nos mover. Rapidamente abri a porta secreta do porão e mostrei a minha mãe onde poderíamos nos esconder. Ela correu atrás de mim, e a porta do porão por dentro e descemos. Quando estávamos na escada, eu vi a porta de frente estalar e ser aberta. O monstro estava em volta da casa e ele começou a nos procurar. Eu sabia, eu senti. Tudo estava em silêncio. Minha mãe estava escondida entre as caixas nas minhas costas. Eu estava esperando o que aconteceria a seguir. Foi quando alguém começou a tentar abrir a porta do porão com um puxão. "Filho, não abra a porta, aconteça o que acontecer", disse minha mãe com pena. Não ia fazer isso. Por que ela disse isso? E por que ela me chamou de filho? Ela nunca me chamava assim. Foi então que eu ouvi uma voz, lá em cima, atrás da porta. "Justin, abre essa maldita porta!" Era a voz da minha mãe. Naquele momento senti mais medo do que nunca. Ouvi o mesmo som novamente atrás de mim, como se milhares de demônios loucos estivessem rindo de mim. Fiquei enraizado no local e tive medo de me virar. Podia sentir o seu hálito terrível na nuca. E quando uma mão atrofiada com dedos longos e afiados pousou no meu ombro, eu percebi que não sairia do porão vivo. A última coisa que me lembro foi a batida na porta, lá em cima. Estava ficando cada vez mais longe de mim. Embora... Espera um segundo. Sou só eu? Alguém tá batendo na porta. Na sua porta. Tire seus fones de ouvido e escute. Gente, que história bizarra, né? Quem gostou aí, deixa o like, tá, gente? E se vocês gostaram da história desse canal, vai estar aí na descrição do vídeo também. E é isso. Beijo e até amanhã. Sem comentário, né? Sem muito comentário, só logo coisei, porque eu tô cansada.